Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro videocast do Instituto Vales. Estamos aqui, eu e o Dr. Emerson como anfitriões e convidando ninguém menos do que a nossa nutricionista, a doutora Morgana, a doutora Nicole e a doutora Andréia para um papo bacana e descontraído sobre saúde e como melhorar ainda mais o seu bem-estar. Quando se fala em avaliação metabólica de um paciente, assim como um todo, a bioimpedância. A bioimpedância ela é um marcador extremamente seguro e interessante para avaliar toda a composição corporal dos nossos pacientes, de quem nos procura. O que é interessante da bioimpedância? Quando você tem um número absoluto ali, por exemplo, quando a pessoa fica ali pesando no banheiro ali com frequência e não vê uma repercussão muito grande em peso por números absolutos. Então, por isso que entra principalmente a bioimpedância. Citando o caso de alguns pacientes, por exemplo, um paciente em protocolo Vales, ele ficou um pouco desanimado, né? Todo mundo falava, não, cara, você emagreceu pra caramba, ele se sentindo bem, assim como um todo, mas em 2 meses ele perdeu 6 quilos. Né? E fomos avaliar. E na avaliação, o que aconteceu? Ele perdeu de 6 quilos, mas ele eliminou 10 quilos somente de massa de gordura e teve um ganho de 4 quilos de massa muscular. Então, quando você olha somente aquele número absoluto, dá um desânimo, mas a questão é a composição corporal como um todo. Né? Então, quando a massa muscular sobressai a perda de gordura, aí sim estamos atingindo o nosso objetivo. Isso, muitas vezes no consultório, na área da psicologia, acaba acontecendo isso. O paciente acaba chegando meio desmotivado, não perdi tanto peso. E aí eu acabo passando essa questão, não focar tanto no número, mas vamos ver onde foi essa perda e onde foi esse ganho. Né? E aí a gente traz, a gente até tem lá na clínica para mostrar para os pacientes a diferença de densidade. Né? A densidade da gordura é totalmente diferente da densidade da massa muscular. Então, quando o paciente ele perde 1 quilo de gordura, aparentemente é muita coisa, mas aqui tem 1 quilo de gordura. Né? E ao mesmo tempo, ele se frustra quando ele ganha somente 1 quilo de massa muscular, porque aparentemente isso a gente não vê tanto, né, no visual. E a bioimpedância é um exame especial por isso. Não dá para a gente fazer nutrologia, não dá para a gente fazer medicina preventiva sem avaliar esse exame e ficar com foco somente na balança. A gente associa a bioimpedância com a medida corporal e consegue mostrar para o paciente. Lá na clínica a gente ainda associa as fotos, né, durante todo o processo, onde o paciente eu sempre costumo dizer que não existe ansiolítico ou emagrecedor melhor do que o espelho. Né? E quando a gente mostra o paciente no espelho, que seja numa foto de antes e uma foto de agora, e ele vê que 1 quilo de gordura fez muita diferença sim no corpo dele, não é a balança, né? Aquele padrão que a gente é acostumado a dizer, poxa, 1 quilo é muito pouco, não é, 1 quilo é muita coisa. Né? Para você emagrecer 1 quilo, você tem que ter um déficit calórico de 7.000 calorias. Então essa pessoa se esforçou muito, eu canto vitória quando um paciente perde 1 quilo. Né? E a gente lá na clínica, a gente costuma valorizar isso, né? E com toda a nossa equipe, a nossa psicóloga, ela faz um trabalho fantástico, né? Mostrando para os pacientes, né? O fator importante daquela vitória, porque emagrecimento a gente sabe que não é fácil e a gente precisa dar um passinho de cada vez e gozar de cada vitória. Eu gosto de mostrar para eles, assim, é uma escadinha, né? Então, assim, a gente está ali com uma equipe, né? Tem toda a equipe Vale está à disposição, as nutris, né? Os doutores. Vamos subir junto, vamos degrau por degrau, não podemos descer de jeito nenhum, dali sempre subindo. E aí sempre motivar, né? Não deixar cair por causa de um número, não vai ser um número que vai fazer. E esse acompanhamento semana após semana, ele é bem interessante por quê? Porque da mesma forma que o paciente também pode estar ganhando ou mantendo a massa magra, por algum ajuste alimentar ou etc, né, por ele não estar seguindo o cardápio ou por estar com um déficit alterado, ele também pode estar perdendo muita massa muscular. E aí as nossas nutricionistas já ajustam o plano alimentar para que possamos parar isso. Porque assim, é muito normal e é comum, né, ter uma perda também de massa magra nesse período. Nós tentamos otimizar o máximo possível para que isso não ocorra, porque ter músculo é viver mais, literalmente. Então, essa linha ela é muito tênue. Então, aquele acompanhamento frequente, o pós-venda ali, entre aspas, né, que ficam a Carol ligando dia após dia, entendeu? Para saber o acompanhamento, isso é de extrema importância. E quando há uma perda significativa, e aí as nossas nutri já entram em contato para poder fazer uma adequação, ver a dificuldade. Como que vocês propõem?
Eu sempre falo também sobre a gordura, que ela é mais volumosa, então o paciente nota muito na questão das medidas, né? Que é o que a gente faz na clínica também, né? A medida, a circunferência abdominal, então às vezes na balança o número não deu tanta diferença, mas eu pergunto, como é que tá a roupa, né? A gente faz a medida e consegue ali a diferença, então eu sempre explico bem a diferença entre a gordura e a massa muscular, né? Até utilizo esses objetos para estar mostrando para eles. É importante a gente falar também sobre a bioimpedância, que ela vai avaliar a quantidade de água corporal total, né? E quando o Emerson lembrou que muitas vezes a gente tem que ficar de olho na massa muscular, né? Às vezes a gente perde massa muscular. É muito comum que um paciente muito obeso, ele tenha uma retenção de líquido absurda. É natural, ele está inflamado. Obesidade é inflamação, isso são sinônimos, né, praticamente. Então, quando ele perde a água, né, aliás, quando ele desinflama, ele vai perder água também. E o músculo, a bioimpedância, ela vai entender isso como uma diminuição de massa muscular também. Então, é importante a gente explicar isso para o paciente, a gente sempre está orientando, a gente tem uma equipe hoje de mais de 15 pessoas, não estão todos aqui, mas a gente tem toda a equipe treinada para poder orientar e diminuir essa ansiedade, porque o paciente ele foca no número da balança. Hoje eu passei em casa rapidamente antes de vir e a minha esposa estava comentando que na faculdade uma colega estava comentando o absurdo que é fazer bioimpedância semanal ou que é um absurdo fazer bioimpedância a cada 15 dias. Porque o paciente se tornava muito ansioso e, enfim, fazendo algumas críticas que eu acho que isso realmente tem sentido quando não tem uma correta explicação, né? Se você pegar um papel de bioimpedância, é óbvio que o paciente leigo ele não vai entender tudo o que está ali. E é para isso que a gente investe em uma equipe que possa estar do lado do paciente explicando, linha por linha. Muitas vezes o paciente chega, poxa, doutor, não estou feliz com isso daqui. Ah, mas as meninas explicaram que é isso. E aí, quando a gente dá o aval que realmente, né, foi o que a gente conversou ali com as meninas, então o paciente sai tranquilo, sai satisfeito, ele entende, né? Eu acho que boa parte do nosso processo de saúde, o paciente ele precisa entender o que ele está passando. Não é mais... Antigamente a gente ia no médico, ou a gente ia na nutricionista, ou no psicólogo, ou qualquer profissional de saúde, a gente era obrigado a aceitar o que dizia ali, o beabá e pronto. Hoje o nosso paciente ele quer muito mais, ele merece muito mais, né? Ele merece entender o que está acontecendo com o corpo dele, ele merece ser explicado tudo o que está passando ali. E a partir do momento que ele entende o processo, a coisa flui muito melhor. Eu acho que esse é um dos motivos do sucesso dos nossos tratamentos, né? A gente explicar para o paciente tudo o que está acontecendo com ele e ele entender metabolicamente o seu corpo. Com certeza. Outro ponto importante é explicar também a gordura segmentar, onde é que foi perdido. Então, muitas vezes a gente vai focar naquela gordurinha visceral mesmo, aquela gordura que está ali em torno dos órgãos, né, viscerais. Isso é muito importante, porque ali a gente consegue ver saúde. Então, se o paciente ele vem ali, a gente explica toda a bioimpedância e mostra, não, mas você perdeu mais gordura visceral, mostra a importância que ele seguiu realmente o plano alimentar, que ele fez toda a estrutura, né, do plano corretamente. Outro ponto importante também é aquele paciente que ele já tem, por exemplo, uma paciente que já tem um culote, já tem um destaque para uma gordura mais localizada, né, principalmente, por exemplo, nos braços. Mostrar aonde reduziu faz com que aquele paciente ele se sinta mais confortável e ele sinta, não, estou no caminho certo para continuar realmente. E é bem interessante você fomentar sobre a gordura visceral. Infelizmente, não é todo mundo que compactua desse conhecimento, né? Por quê? Como o Gabriel fomentou, todo paciente obeso, tá? A obesidade, ela é doença, entendeu? Isso tem que ser aceito, isso não é gordofobia, entendeu? Isso é doença, infelizmente. E a obesidade, ela traz, entendeu, diversas patologias. E é uma doença extremamente inflamatória, né? E quando se refere à gordura visceral, tem aquela coisa, o homem que não tem barriga não tem história, né? Aquela barriguinha de cerveja também vale para a mulher. A gordura visceral é uma das piores gorduras que pode existir, porque ela é extremamente inflamatória e ela, entre aspas, tem um poder, inclusive, endócrino, né? Porque ela tem capacidade de converter principalmente hormônios. Ela tem uma enzima chamada aromatase ali, que ela converte testosterona em estrógenos. Aí tá o homem barrigudo, com teta, entendeu?
com diversos outros sintomas, cansado, fadiga, libido lá embaixo, etc. Né? É um paciente que está com síndrome metabólica e já lhe predispõe a ter um triglicerídeos mais alto, a desenvolver diabetes, pressão alta e coloca ele num risco cardíaco, metabólico gigantesco para ter um infarto, ter um AVC. Né? Então esse é o grande ponto. Então, como focamos na Vales? Eu falo para os meus pacientes, né? Nós falamos o quê? O emagrecimento será um ganho secundário à medida e proporção que você, após se adequar a um estilo de vida diferente, não é dieta, é um estilo de vida alimentar, é um estilo de vida onde você se movimenta e após isso você vai começar a emagrecer, porque iremos te desinflamar através da alimentação, né, com medidas anti-inflamatórias, com nutracêuticos, cúrcuma, ômega 3, etc. Se necessário for, uma adequação hormonal, também na segunda etapa, né, porque isso pode ser um equívoco fazer já de em primeira consulta. Enfim, então são medidas recorrentes que você vai emagrecer, se manter magro e ter qualidade de vida e, consequentemente, diminuir drasticamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, câncer e assim como outros. Os pacientes, né, que seguem o protocolo e que estão inclusos no protocolo na parte da psicologia, a gente percebe essa diferença também no lado emocional, porque interfere bastante também, né? Questão da ansiedade, né? Se a gente entrar em assunto aí emocional, vou ficar só eu falando também. Mas a questão das compulsões, então o pessoal, compulsão alimentar. A compulsão não é só a alimentar, né? A gente vem gerando, tem várias compulsões, mas principalmente quando a gente fala em compulsão alimentar, quando a gente fala em fome emocional, né? Toda essa situação, a gente trabalha com dor, né? O nosso cérebro trabalha com dor e com prazer, é uma das duas situações, né? A ansiedade vai causar dor. O que é mais fácil para eu tirar essa dor? É uma balinha que ali pertinho, né? Já vou pegar rapidinho e já vai melhorar. Então, assim, todo esse... Tá trazendo esse apoio emocional para esses pacientes que estão no protocolo. Eu tô vendo assim, um resultado bem legal para eles, né? Vendo um paciente no todo. Acho que isso tá fazendo ainda falando sobre medidas, para a gente conseguir concluir essa etapa do nosso raciocínio aqui, sobre o que o Emerson falou, é importante a gente dizer dentro de gordura visceral que existem vários scores que avaliam a saúde do paciente como um todo. Então, como o Emerson disse, a Vales, o emagrecimento, ele é uma consequência de estar melhorando a saúde, né? A estética, muitos pacientes nos procuram sim por um motivo estético, mas acabam entendendo que o processo é muito mais saúde. E aí eu lembro que mulheres, né, com uma cintura abdominal maior do que 88 centímetros, ou homens com uma cintura abdominal maior do que 102 centímetros, triplica aí muitas vezes o risco cardiovascular desse paciente, o risco dele desenvolver uma doença metabólica como o diabetes, pressão alta, enfim. Então, eu entendo que o emagrecimento, né, a mudança do estilo de vida, ela vai ser a base da saúde como um todo. Só para concluir, então, rapidamente, outra coisa também importante é quando se refere ao IMC, né? A IMC é um índice de massa corporal feito pela OMS, praticamente, para ter um screening, né, geral a nível mundo, né? Mas aí, por isso que é interessante ter profissionais capacitados para orientação. Eu, Emerson, por exemplo, eu tenho 2 metros de altura e peso 125 quilos. Eu me enquadro no IMC de obesidade grau 1, o IMC é 30,5, né? Mas só que, assim, me sobressai muito a minha massa muscular quando se compara à minha gordura. Então, isso é saúde. Né? Não adianta, por exemplo, eu ter um pequeno sobrepeso, entendeu? Ou até... Isso ocasiona até um desconforto no consultório, mas é literalmente as falsas magras. Já está lá no MC eutrófica de 22,5, mas tem a mínima massa muscular e predomina a gordura. Né? Então, essa é a máxima do Dr. Vitor Hugo, que eu me apaixonei e eu comecei a utilizar também, né? Plagiei ele, né? Cara, quem tem músculo vive mais. Você quer ter saúde, quer envelhecer saudável, otimiza sua massa muscular. E outro erro também que as pessoas acham que ter músculo ou ter massa muscular é os bodybuilders, o cara tem que estar todo definido gigante. Não. A tua massa muscular tem que ser superior em medidas de massa de gordura. Eu ainda recebo paciente que a gente orienta atividade física de força, né, uma musculação, enfim. Eu tenho ainda pacientes mulheres que
não quero fazer porque eu não quero ficar muito forte, enfim, né? Então, isso tudo também é explicado, né, em consultório sobre a importância, né, da atividade em relação a ganho de massa muscular, perda de gordura. E aí o legal é que aos poucos eles, né, vão entendendo, e quando chegam ao final do protocolo, eles já estão aceitando que realmente estão perdendo gordura. Muitos vão para uma segunda fase do protocolo, que é o ganho de massa muscular, e daí já estão aceitando aquele peso na balança que, né, a gente sempre fala, agora você vai começar a ganhar massa muscular, né, o peso pode até aumentar, né, e aí o legal é que eles chegam com aquela visão de só o peso na balança e no final já estão aceitando a transformação, né, do corpo. Fazendo uma comparação bem rala, né? Se a gente for pensar, eu faço a medicina hospitalar ainda, trabalho em UTI, e a gente vê que o paciente pós-intubação, né, ele perde muita massa muscular, fica um paciente sarcopênico, a saúde dele vai para o ralo, né? Então a gente tem trabalhado cada vez mais dentro da UTI, até mesmo fora, com a fisioterapia, com a reposição hormonal, muitas vezes é importante para favorecer esse músculo, para tirar esse paciente daquela situação de sarcopenia. E se a gente for olhar hoje um idoso de 70 anos e a gente pega 2 idosos de 70 anos, o idoso clássico, infelizmente, pela própria natureza, ele é sarcopênico, né? Qualquer idoso reduziu a sua produção hormonal ali, desde os 40 anos em diante, está em uma decrescente. Então, vai perder músculo mesmo. Mas hoje a medicina ela pode ajudar esse paciente a melhorar a sua qualidade de vida, a ter mais massa muscular e a se sentir muito melhor e estar realmente muito mais saudável. Então, você pensa num velhinho de 70 anos, todo franzininho, sarcopênico, com dificuldade de andar, e você vê um cara, um senhor, correndo na praia. E a gente vê muito hoje em dia isso, né? Graças a Deus, essa medicina tem sido cada vez mais difundida e a gente consegue ver essas diferenças muito claras, né, em um paciente sarcopênico e não sarcopênico, o quão é importante, com essa frase que o Emerson falou, que músculo é saúde, tem todo o sentido, né? Essa frase é perfeita, então eu acho que é por aí. Quando eu e o Dr. Gabriel nos encontramos, né, na nutrologia, na medicina preventiva e em diversos outros cursos, fellowship em medicina metabólica e ortomolecular, o que nos resgatou? Eu iniciei, né, nessa área, na verdade, foi para autoconhecimento e para poder me cuidar, porque eu vim numa rotina gigantesca e exorbitante de plantões, estilo de vida péssimo, tabagista, tomador de Ritalina, entendeu? Café, coxinha e Coca-Cola para poder me manter nos plantões. Irritabilidade a mil, impaciência, intolerância, fadiga, cansaço, libido, nem sei o que era mais isso, entre outros fatores. E quando eu me consultei com um colega médico que atua em nutrologia, ortomolecular e medicina preventiva, eu simplesmente fiquei apaixonado, porque ele não fez uma consulta, ele me deu uma aula de 2, quase 3 horas sobre fisiologia e bioquímica. Comecei a aplicar os conhecimentos, tive uma melhora gigantesca, não total, por quê? Porque o principal que era atribuído ao meu estilo de vida eu não consegui reduzir. Continuei com as cargas de plantões, etc. Eu acho bem interessante, muitas vezes somos, infelizmente, criticados. Acredito eu que é por falta de conhecimento. É um preconceito arcaico de quem não gosta muito de estudar. Não somos detentores do conhecimento, né? Isso seria arrogância, sobre bem dizer. Mas o que acontece? De uma forma analógica, uma analogia simples, né? Você compra um veículo, você faz revisões frequentemente, entendeu? Para evitar que o carro quebre, te dê trabalho. E a nossa saúde, nós esperamos, né? O normal, o ser correto é esperar ficar disfuncional. Você já está com uma doença crônica instalada, já ser um diabético instalado, um hipertenso, ou vir a infartar, ou já desenvolver uma doença autoimune. Né? A autoimunidade é uma das coisas mais incríveis que tem. Segundo estudo americano, um portador de autoimunidade, doença autoimune, entre aspas, para ficar claro, o reumatismo, né? Ele passa em torno de 11 médicos para poder ser diagnosticado, né? Então, se essa visão dos pródromos já fosse iniciado, esse olhar atento na mudança de estilo de vida, os gatilhos, o estresse constante, né, uma alimentação inflamatória, principalmente, se tivesse essa noção do que é um leaky gut, né, que é um intestino gotejador, inflamatório, né, aquele pé que começa a descamar, entendeu? Aquela dorzinha articular, aquela memória ruim, aquela falta de concentração, né, aquelas sinusites, asites com frequência, né, sintomas sugestivos de uma síndrome do intestino irritável.
nós já conseguiríamos atuar à frente e não esperar a doença se instalar. E isso não é inventar doença, não é inventar moda, né? Na medicina, ou na saúde como um todo, cara, a gente tem que levar em conta o que é ensinado desde o início. A clínica é soberana. O paciente está na tua frente dizendo que ele não está bem, que ele não está melhorando. E você olha os exames laboratoriais e fala, não, está tudo normal. Entendeu? Você está esgotado. Ou você está com burnout, toma aqui um antidepressivo, entendeu? Para poder melhorar. Aí o cara já está cansado, o cara fica mais broxa ainda, entendeu? Começa a engordar mais ainda, aí vira uma cascata de piora do paciente. Cara, isso não é medicina curativa, isso não é medicina que vai ajudar a pessoa, entendeu? Então eu acho fantástico isso que desenvolvemos na Vales, em grupo, entendeu? É lapidar todos os momentos. Hoje, quando você investe numa consulta na Vales, não existe você investir apenas na consulta médica, né? Já está incluso a nutricionista, entendeu? Se necessário for, acompanhamento psicológico, porque não existe qualidade de vida sem uma nutrição adequada, sem uma mente saudável, né? É um compilado de situações, né? Então, por que a gente vai esperar se instalar a doença, se a gente pode melhorar desde o início, evitar que ela se instale? Quando você fala exame laboratoriais, não está tudo normal. Eu mostro para os meus pacientes, eu faço uma reguinha ali, eu divido em 4 quartis. Exemplificando, está lá a mulher com a cabeça cansada, cabelo caindo, dores articulares, ela avalia a sua vitamina B12, exemplificando. A vitamina B12 dela vai lá, está em 203, o normal de corte é de 183 a 800. Mas cacete, cara, não, está normal. Como que está normal? Não está normal. Somos seres individuais. Exame laboratorial é uma medida populacional de pessoas que têm sintomas ou não têm sintomas, né? Então, se a vitamina B12, exemplificando, é algo muito bom, que o nosso corpo precisa, que tem funções incríveis e necessárias no nosso corpo, por que não manter no quartil superior? Exemplo, entre 600 e 800, por exemplo. Agora, na mesma proporção, o contrário também é verdadeiro. O triglicerídeos. O triglicerídeos é normal entre 100 a 190. Por que eu vou deixar 190? Não, está normal. Não, quero deixar do mais próximo ao 100. Né? Então, isso que é interessante. Isso você está fazendo uma medicina de verdade. Isso está fazendo uma medicina de verdade. Né? A medicação, remédio, ele se faz necessário. Eu não sou contra remédio para depressão, entendeu? E outras medicações para doença autoimune. Remédio, ele se faz necessário. Entendeu? Quando necessário. Né? Mas medidas comportamentais é o mais importante, porque ninguém ficou doente, entendeu? De uma hora para outra. Né? Então, se você atuar só com remédio, cara, e o que causou a doença dele? A base. Então é mais fácil falar, não, é a tua genética. Cara, e a genética vai deixar. Entendeu? Toma um remedinho aqui e vai deixar. Vai dar pro cara lá que tem uma vida boêmia, que gosta do churrasco, da cerveja, do carboidrato. Nossa, o colesterol está um pouco alto, toma aqui uma estatina, uma simvastatina, por exemplo. Aí toma um essezinho depois do almoço para você não infartar. Aí o cara já não gosta de fazer nada, não se movimenta nem com reza. Entendeu? Fala, não, cara, tô tomando remédio agora pro colesterol, o doutor falou que tá tudo certo, e vai descer a lenha. Cara, o cara vai infartar do mesmo jeito. Entendeu? Isso é ilusão. Isso é enganar o paciente. Entendeu? Isso é mentir pro paciente. Né? Mas você falou ali, Emerson, sobre a questão do preconceito, né? A gente precisa contar para elas também que nós já tivemos esse preconceito, até um com o outro, né? Quando eu comecei a fazer nutrologia, eu e o Emerson já éramos muito amigos e a gente sempre foi apaixonado por medicina de emergência. A gente se conheceu lá. Apesar de nós dois sermos sul-mato-grossenses, nos conhecemos aqui na medicina de emergência. E eu fiz no off, né, a nutrologia, porque era considerado uma medicina meio que off-label, talvez, enfim, a ortomolecular principalmente, né? Mas a nutrologia não, ela na verdade ela é reconhecida como uma especialidade médica, mas a ortomolecular em si, que vai avaliar todos esses parâmetros que ele acabou de dizer, ela é uma medicina não muito bem vista. E por que é assim, né? Porque se a gente for olhar para o século XVIII e para o século XIX, nos Estados Unidos, existia uma medicina muito parecida com o que nós, o Instituto Vales, estamos resgatando hoje, que é uma medicina mais focada no natural, mais voltada para o individual. E ali no século XIX começou as grandes indústrias farmacêuticas, e essa indústria farmacêutica ela precisava de consumidores. E esses consumidores iriam vir de onde? Se a grande parte da população dos Estados Unidos consumia uma medicina natural. Então começou um verdadeiro caça às bruxas aos médicos e as próprias faculdades de medicina
Isso eu não estou inventando, isso tem descrito, né, na literatura, enfim, começou um fechamento de várias e várias faculdades de medicina e um patrocínio dos médicos e das faculdades que voltassem a medicina diretamente para a medicina medicamentosa como nós conhecemos hoje. Ou seja, a medicina deixou de ser preventiva como era, deixou de ser natural como era, deixou de priorizar que o paciente se exercitasse, se alimentasse bem, usasse os recursos da natureza para usar remédio, né? E aí, para a gente precisar usar remédio, a gente precisava de gente doente. Então, vamos deixar a galera ficar doente e vamos tratar e vamos ganhar dinheiro com isso, né? E, infelizmente, a gente vem de uma geração disso. Eu e o Emerson formamos em faculdades assim, né? Formamos em faculdades diferentes, mas ouvimos a mesma ladainha, porque os nossos professores também ouviram a mesma ladainha, né? Os escritores de livro de medicina, lamentavelmente, são patrocinados pela indústria farmacêutica. Os congressos, os grandes congressos de medicina hoje, eles vão simplesmente ser patrocinados pelas maiores indústrias farmacêuticas. E aí, é simplesmente você falar assim, olha, eu tenho conflito de interesse com a indústria tal, eu tenho conflito de interesse, e aí a partir daí está tudo bem, você pode dizer tudo o que você quiser bem de tal medicamento, porque você simplesmente falou uma frase bonita no início, eu tenho conflito de interesse, a partir disso eu sou ético, né? E aí os desonestos, os engambeladores de pacientes, quem quer vender vitamina, não sei o que, somos nós, né? Sendo que a gente quer o bem do paciente, a gente quer tratar a causa do problema. Eu sempre faço uma comparação muito grande, como o Emerson também disse, eu jamais sou contra medicamento, eu uso muitos medicamentos alopáticos, eu prescrevo, são muito importantes para pacientes que já estão doentes. Mas aquele paciente que ainda não está em um estado grave, a gente pode sim fazer medicina preventiva, né? E eu costumo usar uma frase bem boba para que entenderem isso, né? Um paciente que está com febre e a gente dá dipirona para ele, o que a gente está fazendo? A gente está tratando a febre, a gente não está tratando o problema, né? Então, um paciente que está com a libido baixa, que está obeso, que está inflamado, eu vou dar tadalafila e eu vou resolver o problema dele de ereção, talvez. Mas eu não vou resolver o problema efetivo dele, o problema da obesidade, o problema da inflamação, né? Uma paciente mulher que está cheia de... Nossa, eu acho isso é muito triste, lamentavelmente. Uma menina, né, de 15, 16 anos que está cheia de acne no rosto. Procura o médico dermatologista, infelizmente é prescrito anticoncepcional. E não vai tratar a causa dessa desordem hormonal. É mais fácil tapar o sol com a peneira. E aí fica tudo bem, a paciente fica feliz ali no consultório por algum tempo. Mas eu recebi recentemente uma paciente que ganhou 20 quilos com 15 anos por usar anticoncepcional, em questão de 6 meses. Então, né, é inexplicável como que ainda muita gente, né, e muitos médicos ainda não estão alertas a tudo o que está acontecendo, a grande manipulação de massa que existe na cabeça das pessoas para que se consuma cada vez mais medicamentos. E ai de quem falar contra isso, né? São caçados, né? Vão ser achicalhados aí, porque precisa girar essa indústria que precisa alimentar muita gente influente e com muito dinheiro no bolso. Eu achei engraçado, doutor Gabriel, porque eu uso a mesma frase na psicologia, né? Comparando os antidepressivos e medicações, quando o paciente vai para um psiquiatra e não faz a terapia, e não faz um acompanhamento psicoterápico. Então, muitas vezes ele acaba tratando o sintoma, mas não vai tratar a causa, né? Então eu uso essa comparação também, né? Trata a febre, mas não tratou a causa, vai ali, dá um antidepressivo, né? O psiquiatra vai receitar alguma medicação, porém o problema vai estar lá, né? Não vai você dar continuidade, não vai buscar o que aconteceu, o motivo dessa situação, o porquê, né? A causa desse problema. Essa mesma. Só aproveitando quando a gente falou sobre os medicamentos, né? Eu sou nutricionista, não prescrevo medicamento, mas sou a favor sim em alguns casos, porque eu acho que é necessário, né? E o que a gente recebe na Vales, né? Paciente que
chega lá falando, foi comentado comigo, tu vai na Vales, lá eles passam um medicamento para emagrecer, mas o paciente ele vem, né, de um outro lugar onde viram que a solução para ele era uma bariátrica, né? Então quer dizer, a bariátrica, ok, mas aí o medicamento que vai te ajudar no processo, e a gente tem muito paciente na Vales, que falou mesmo que nós éramos a última solução. Né? Se não fosse ali, ia realmente para a bariátrica e esse paciente não fez a bariátrica. Né? Usou medicamento para ajudar, quando foi necessário, ajudou, né? Mas hoje está super saudável, certo? Sem ter feito a bariátrica. Então, eu sempre converso muito com eles, né? Quando eles chegam lá falando que foi falado para eles que ia ser passado o medicamento, mas o que foi indicado lá fora foi direto uma bariátrica. Né? E a gente tem pacientes que emagreceu, né? A gente tem vários pacientes em comum aqui que emagreceu mais de 40 quilos e hoje as pessoas olham para eles e perguntam, fez bariátrica? Fez. E assim, puxando esse gancho da medicação, Morgana, eu acho importante dizer que apesar da gente, né, eu e o Emerson ter essa formação da medicina preventiva, isso não exclui de forma alguma o uso de medicação. Porque um paciente com obesidade, eu sempre uso isso nas minhas consultas. Um paciente que tem totalmente uma disfunção emocional ou social, que seja, que come fast food, que segue esse ciclo de vida que hoje é a vida moderna, né? Que é comer carboidrato o tempo todo. Como que eu vou dizer para esse paciente que a partir de amanhã ele vai ter que fazer uma dieta low carb, ele vai fazer jejum intermitente, mas esse paciente ele é ansioso, né? O chefe dele está cobrando ele de um monte de coisa e ele não vai conseguir. Então, a medicação, muitas vezes, o ansiolítico ou até mesmo o anorexígeno, que é coisa que eu e o Emerson pouco usamos, mas se for necessário a gente pode usar, são recursos que a medicina nos oferece, a gente usa para fazer essa mudança de padrão de vida, essa virada de chave. Né? Então, a nossa equipe, na clínica a gente tem, né, várias enfermeiras, tem a psicóloga, tem as nutricionistas, vão acompanhar esse processo junto com a medicação, né, junto com a mudança do estilo de vida, junto com o incentivo à atividade física. Hoje ainda não temos um educador físico na Vales, mas é um sonho meu e do Emerson construir isso a longo prazo. Ter um educador físico porque a atividade física é fundamental, faz parte da mudança do estilo de vida, mas o medicamento muitas vezes ele resolve aquela dor emocional ou aquela necessidade do alimento, né, por algum motivo, e aí a gente encaminha ao mesmo tempo para a psicóloga resolver essa necessidade emocional, né? Então, a medicina alopática ela é muito boa também, né? A gente só não pode achar que é só ela que existe e a gente se focar somente em tratar sem descobrir a causa do problema. Né? Então, muitas vezes, e é um ciclo vicioso, né? Porque o paciente obeso, muitas vezes ele não se encontra emocionalmente, ele se sente deprimido porque não aceita o seu corpo, e aí por isso ele fica mais ansioso, e aí por isso ele vai comer, e aí quando ele come ele sente culpa, né? E esse ciclo, né, vira uma... Né, e é por isso que a gente fez questão de quando a gente construiu o Instituto Vales, juntar, né, toda essa equipe maravilhosa que a gente tem hoje para poder agregar no nosso tratamento, porque eu sozinho, o Emerson sozinho, ou as Nutris sozinhas, ou a Andréia sozinha, não ia conseguir ter um resultado legal como a gente tem. Exatamente. E essa é a experiência Vales, né? Os medicamentos ali com a alimentação. Então, a gente implementa na alimentação uma alimentação rica em triptofano, que vai cuidar daquela ansiedade. Muitas vezes o paciente chega assim, eu tomo um medicamento e eu tô comendo bem menos. Eu tava numa festa de aniversário e eu não comi nada. Então, eu consigo controlar aquela ansiedade. Porque de manhã também já tomou um café que sustentou ali com fontes de zinco, magnésio, triptofano, que é adequado ali para a parte da ansiedade. Saindo um pouco desse assunto, como você falou ali da parte da indústria farmacêutica, a gente tem a indústria que faz parte também da nutrição. Né? Então, na faculdade, a gente sai com o pensamento de simplesmente prescrever uma dieta para aquele paciente pensando no tratamento e não pensa na prevenção. Então, muitas vezes, aquele paciente ele chega com sintomas, ele chega também com os exames todos alterados. Muitas vezes o exame está ali, está bem na beiradinha, não está alterado, mas a gente já sabe que tem uma alteração porque o paciente está com sintomas.
Então, realmente, o fato de mudar esse pensamento em relação à nutrição. O que eu vou fazer? Bom, se aquele paciente está cheio de sintomas, eu vou lá na causa. Então, eu vou excluir aqueles alimentos, às vezes também testar a questão de intolerâncias, alergias, que é um dos casos que também a gente mais pega. Então, falando dessa questão da nutrição, trazer também a prevenção, né? Trabalhar com a prevenção dentro da nutrição para a parte alimentar. Né? Então, a gente tem a questão da mudança da alimentação, cuidando da disbiose. Muitas vezes o paciente está com disbiose, está com alteração do cortisol, e aí também tem a questão da compulsão. A gente entra com a alimentação voltada para também controlar essa ansiedade. Então, hoje a gente tem que ter esse pensamento de trabalhar com a causa. É desinflamar o paciente, é trabalhar com antioxidantes também para controlar e controlar os neurotransmissores, né? A gente tem muita alteração, por exemplo, de serotonina. A baixa serotonina, o paciente está ali com muito cortisol, e que é o hormônio do estresse, então a gente consegue... Ele está ali querendo um doce, por exemplo, no final da noite ou depois do almoço. Então, a gente dá uma fonte de serotonina, aumenta a serotonina dele, por exemplo, com chocolate 70%, e controla essa ansiedade. Então, o medicamento, o alimento, o exercício, né? Todos juntos ali que vão fazer esse complemento. A gente tem alterações, por exemplo, muitas vezes o paciente ele chega com sintomas também de depressão, de ansiedade, e está relacionado a uma alteração tireoidiana. Então, por isso, a gente trabalha com a prevenção já através dos sintomas que esse paciente relata. A gente não deixa ele já desenvolver algo muito mais grave. Então, essa é a ideia que a Vales tem, né? De trabalhar com a prevenção. Ou o paciente, às vezes, também chega com qualidade de vida. Eu venho aqui procurar qualidade de vida. E aí, quando a gente vai fazer o questionário, esse paciente também já está com uma alteração, principalmente queda de cabelo, na pele, aquela gordurinha que a gente sabe, principalmente nos braços ou mais na região peitoral, que a gente sabe que já está com uma resistência à insulina. E vamos trabalhar com esse paciente na alimentação, uma alimentação, por exemplo, mais baixa em carboidrato, para prevenir uma diabetes, para prevenir uma gordura no fígado. Então, trabalhar sempre com a prevenção também na parte nutricional. E na parte da psicologia, né, tanto que isso foi muito falado, essa questão da ansiedade, né? Acho que a ansiedade hoje é difícil quem não chegue lá no consultório falando que não é ansioso, que não está estressado. Né? Eu sempre costumo perguntar a diferença, né? Você sabe qual a diferença de estar cansado? Você sabe se está cansado ou estressado? Né? Porque eu chegar cansado é normal. Trabalhei o dia inteiro, eu corri, eu fiz uma academia, eu cansei, o corpo cansa mesmo. Eu vou deitar, eu vou conseguir dormir, tá tudo bem. Agora, não, eu cheguei estressado, eu tô num lugar que não me faz bem, eu tô fazendo o que eu não gosto, tem alguma coisa errada nesse ambiente, o que que tá acontecendo? Então, vamos buscar, né, essa vida desse paciente um pouquinho mais, vamos conhecer um pouco mais essa pessoa para saber realmente onde, né, a gente pode interagir. E isso tudo integrado junto com as Nutri, junto com vocês. Isso eu acho fantástico, assim. Às vezes na minha consulta de uma hora e pouquinho, eu não consigo coletar todos os dados necessários. E é muito bacana porque nas nossas reuniões, né, as Nutri, a psicóloga, a gente consegue debater possíveis desfechos que não foi avaliado, então consegue sinalizar. Porque cara, ninguém é ansioso somente porque quer, entende, e a vontade alimentar, entendeu? Aquele comer compulsivo pode estar desencadeado por diversos fatores, que nem fomentou. Não é porque o cara é guloso, a pessoa é gulosa, entendeu? Era para estar realmente com uma disfunção hormonal, um estresse. Eu tenho engraçado, tem paciente que eu tenho, indico fazer constelação familiar para ver se não é crença, algo do tipo, porque tudo tem uma base. Tudo tem uma base, entendeu? Né? Tudo tem uma base. Então isso é bem interessante. Então quando você alinha todos os pontos, você realmente consegue melhorar o paciente. A medicação ela se faz necessária para você cuidar daquele momento mais feroz, entendeu? Enquanto você vai ali, até para dar a primeira motivada Exato. nele, né? Porque o paciente vai chegar, ele precisa ter aquela primeira, como você falou, né, doutor Gabriel? Ele vai chegar desmotivado, né? A depressão vai estar maior, a ansiedade maior, vai comer mais, vai engordar mais. Então, vai primeiro dar uma baixada, né? Vamos motivar, vamos trabalhar essa ansiedade
E aí sim, e esse trabalho eu gosto muito de passar para os nossos pacientes a questão assim, ó, a psicologia, o objetivo, que às vezes tem gente que chega assim, não gosto de psicóloga, não quero, eu escuto, gente, é verdade. Sim. Existe bastante preconceito sobre isso. E eu costumo dizer para os pacientes antes de encaminhar até, olha só, eu estou pedindo a psicólogo não é porque eu acho que você é louco, porque assim, as pessoas realmente têm, né, um preconceito grande com terapia, acha que é coisa de maluco, ou até com o próprio psiquiatra, mas eu conto, né, minhas mãos não são suficientes para contar quantas pacientes que chegou na clínica para emagrecer e a gente descobriu uma depressão grave. E as pessoas escondem isso, porque elas têm vergonha de dizer que estão tristes, que choram à noite sem motivo, que já pensaram em tirar a vida. Quantas vezes eu te liguei já, Andréia, e falei, Andréia, eu preciso te encaminhar uma paciente com urgência? Né? Até antes de você chegar na Vales, eu tive um caso que eu tive que ligar para a família, porque a paciente me procurou para emagrecer e chegou lá e desabou e falou que ia se matar no caminho de casa. Então, assim, a questão emocional está muito grave. E a gente precisa estar cada vez mais atentos para isso e também, não, ao mesmo tempo que medicar quando é preciso, mas entender que a terapia é fundamental, entender sobre neurotransmissores, né, que a Nicole falou muito bem, a gente precisa fazer questionário de dopamina, noradrenalina, serotonina, ver o que está faltando, qual que é o déficit desse paciente, né? Entender que o nosso corpo se comunica através desses neurotransmissores e a falta de qualquer um deles pode gerar um descontrole e, ao mesmo tempo, a falta de uma vitamina B12 pode ser o motivo de uma depressão. E eu vejo e canso de ver pacientes hoje medicados com antidepressivos pesados que nunca foi dosado o B12 do paciente. Gente, eu essa semana, já relato mesmo, essa semana eu tô cansada, essa semana, na hora, assim, ó, a minha B12. Na hora já me toquei assim, a minha B12 do mês que tá faltando. Mas porque a gente já conhece. Então, assim, quando o paciente chega lá que diz... não quero fazer psicologia, não quero fazer terapia, assim, não tem problema, Deus, deixa você me conhecer primeiro, né? Tô aqui para te ajudar no protocolo. Se você não quiser entrar em outros assuntos, não tem problema, a gente vai conversar, mas é difícil seguir uma dieta, né? Então vamos começar por esse caminho, vamos começar por aqui e nisso desenvolve quando vai muito além do protocolo, né? Vem outros assuntos, vem outros detalhes, vem outros gatilhos onde a gente começa a observar essas fomes que esses pacientes têm, né? Essas fomes emocionais, né, meninas? Né? Com minhas emoções. Tipo, né? Tô triste, vou comer um brigadeiro. Tô feliz, vou comemorar pra pedir uma pizza, né? E muitas vezes são padrões familiares, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu achei bem interessante. Ela falou assim, doutor, a minha família só sabe ser feliz comendo. Uma família de italiano. Isso que eu falo agora, é típica família italiana. O pessoal senta na mesa e toma vinho e come pizza e vai. Eu digo pros Mas pacientes... é bom pra cacete. Mas eu também digo pros pacientes, aí hoje é difícil, porque vai socializar, é comer, gente. Vamos sair pra socializar, tu vai comer. Isso é um ponto importante aqui na vida do meu paciente hoje. Hoje eu atendi uma paciente de 48 anos. Cara, o corpo perfeito. Eu falo assim, fisicamente, na bioimpedância, cara... não precisava mudar nada. E os exames de bebê, assim, coisa mais linda do mundo. E ela falou assim, cara, eu sigo a alimentação correta, eu faço atividade física, ela faz 3 vezes por semana musculação e 2 vezes faz zumba, por exemplo, entendeu? E já vem fazendo medicina preventiva há muito tempo. Fazia com outro colega médico, depois veio para Vales, por questão de distância, né, por não ter aqui na época. Cara, a mulher tá fantástica. Cara, libido lá em cima, memória, concentração, trabalho, faz de tudo. E qual que é o ponto importante? Eu falei assim, no friozinho eu venho tomando de vez em quando, sempre eu tomo um cálicezinho de vinho por dia. Eu falei, cara, interessante. A questão é, tudo que é lícito, ou seja, assim, entendeu? Você pode fazer de tudo um pouco. Cara, ninguém deve viver em dieta, comendo pouco, não bebendo nada. Agora a questão, exatamente, é o equilíbrio. Agora a questão é, pensar, nossa, eu tenho que emagrecer, não posso comer mais nada que isso, aquilo. Como essa pessoa não levanta a bunda do sofá? Entendeu? Você pode tomar uma taça de vinho, você pode comer uma carne, você pode comer um risoto, entendeu? Se você não tiver intolerância não celíaca ao glúten, você pode comer um pedaço de pizza de vez em quando, entendeu? Agora a questão é que a pessoa abre uma garrafa de vinho, enquanto não vê o fim, não para. Ou sempre eu mereço, né? Eu mereço é o melhor. Isso é importante, né? Eu mereço. Eu mereço. Mas Nossa, mereço. Né?
vou dizer que todo mundo usa o eu mereço. Né? Então, Mas desculpa, eu mereço. Mas eu trabalhei o dia inteiro. é a melhor desculpa que a gente tem para se enganar. Né? Eu mereço. Mas o que eu passo no consultório, mas dá para substituir esse eu mereço por outras coisas. Eu não preciso merecer um pedaço de pizza. Eu posso merecer uma academia? A pessoa pode merecer se Né? sentir bem, se sentir mais bonita, se sentir mais Mas, desejada. gente, a enfim. gente tem uma cidade aí bonita com rio, vamos fazer uma caminhada, né? Vamos passear, dar uma volta. A coisa mais importante que tem é você se apaixonar pelo processo. Você não precisa se apaixonar na musculação, mas se apaixone pelo resultado que ela dá. E quando eu falo, não é só estético. Entende? É claro que é gostoso você se olhar, ter uma autoestima, ter um braço legal, um peitoral legal, o abdômen reto. Entende? Mas o resultado, que é incrível, que é você conseguir levantar do sofá sem doer nada, que você consiga brincar com os teus filhos, né? Você ter uma alimentação, que eu digo 80% correto, e final de semana se permitir a comer o que você gosta. Mas quando eu falo se permitir, não é você ir num rodízio de massa. Cara, coma o que você gosta, mas come comedido. Tome teu vinho, ou até mesmo a tua cerveja, mas cervejas boas, né? Não derivada do milho, mas que toma comedido. Entende? Então é ter responsabilidade naquilo que você vai fazer, porque assim, todo prédio começa com uma estrutura forte, entendeu? Então se você quer ter um envelhecimento saudável, comece a conquistar agora. Você não precisa passar a vida inteira comendo grão de bico, entendeu? Para estar magrinho. Pode socar a colher naquele mumu, doce mumu, que é uma delícia, entendeu? Cara, mas só que assim, faça isso de vez em quando, mas treine, faça musculação. Faça atividade aeróbica. Quando você fala em neurotransmissor, que a gente gosta muito, eu me apaixonei principalmente por indicação do Gabriel, né, que ele fez o curso, depois eu comecei a avaliar. Cara, como que você melhora a dopamina? Dopamina você melhora. Existem medicações que melhoram isso, mas só que, cara, você precisa exercer principalmente a gratidão. Cara, olha no teu espelho e fala que você se ama, que o dia está maravilhoso, medite. Melhorar a dopamina é um exercício diário. É um exercício diário. Alimentos que estimulam tirosina, L-tirosina, mas isso que é fantástico, é o resultado final de tudo. É o resultado final de você sentar e ler um livro. Um livro sobre finanças, por exemplo, e você está com a conta toda ruim, a tua vida financeira ruim, você começar a aplicar medidas ali que você começa já a economizar um dinheiro aí no final do dia. Desculpa, no final do mês. Então isso que é importante, gente. Ah, eu não gosto de ler. Então se acostuma com aquilo. Né? Porque se você não comece a evoluir no desconforto, entende? Você não vai conquistar nada. Conquistar nada. Isso é para todas as áreas da tua vida, todas as áreas. Entende? Então a vida começa no desconforto. Não existe crescimento sem dor, sem abdicação. Não existe. Né? Começar uma clínica que nós começamos com 2 funcionários, hoje ter um quadro de 15 funcionários, entendeu? Isso gera dor. Porque é mais dinheiro investido, entendeu? É mais preocupação, é responsabilidade. Entende? Mas o crescimento gera dor, e isso é sem choro. Isso é sem choro. Quando se fala em emagrecimento, é só um dos pontos. É sem dor. Entendeu? Não tem como. Doutora Emerson, assim, no processo da terapia, né, não só na Vale, a gente está, né, no processo de terapia, o ponto principal é o autoconhecimento, né, é o amor próprio, é a autoestima. Então, o tripé da autoestima é o autoconhecimento, né, o autorrespeito, né, que a gente tem que ter, e a autoconfiança. Então é isso que eu tento levar a fazer os pacientes perceberem. Isso que eu tento mostrar para eles, né? E a partir do momento que eles conseguem perceber esse amor próprio, esse se respeitar, porque quando eles se respeitam, eles conseguem chegar num limite, né, de saber comer. Eu vou lá, vou me permitir comer, porque eu tenho respeito por mim. Então, para mim, isso é o principal, é o se conhecer. Eu estou ansioso, disparou, me deu uma crise de ansiedade, eu saber o porquê. Qual foi o gatilho que disparou essa crise? Peraí, o que aconteceu? Qual foi a minha memória? Qual o evento? O que tá... Então, a partir do momento que eu consigo, que eu me reconheço, que eu reconheço minhas emoções, eu consigo controlar, né? Às vezes, teve uma paciente, nossa, doutor Gabriel, que me ligou, estava estudando e me mandou mensagem, me ligou numa crise de ansiedade, quase assim, crise de pânico, e tipo, tá, vamos conversar, sabe? No meio da tarde, assim, vamos conversar.
assim, respira, você foca num objeto, descreve o objeto. Então, assim, tem técnicas, né, pra gente controlar um pouquinho a ansiedade. E fiz esse atendimento com ela ali por telefone rapidinho. Passou, tô melhor. Que bom, agora volta pro teu foco. Então, a parte emocional ela é uma das bases, né? E agora eu queria ouvir um pouquinho mais das nossas nutris. Então, tão quietinhas aí, né? Eu queria que vocês compartilhassem, né? A Morgana tem uma expertise muito grande em dieta cetogênica. É uma dieta que eu acho fantástica. A Morgana, eu sei que ela é praticante dessa dieta. Conta um pouquinho mais pra gente, Morgana, o que é essa dieta, o que ela pode melhorar no nosso organismo. Eu sei que existe muito preconceito com ela, existem muitos mitos. Conta pra gente um pouquinho. Então, a dieta cetogênica realmente é algo que eu comecei a estudar e me apaixonei por ela, né? Pratico, tenho vários pacientes aí que também estão apaixonados por ela, né? Não só pelo resultado estético, nem é principalmente isso, né? Mas sim a questão de eles sentirem muito mais disposição, né? Mais concentração. E o que é essa dieta cetogênica? Né? Uma dieta que a base dela realmente é a gordura, as gorduras saudáveis. Né? Então não é diferente de que muita gente chega até no consultório falando sobre eu estou fazendo a dieta cetogênica, aquela dieta proteica. Né? Não é a dieta cetogênica é em torno de 70% dela é gordura, as gorduras saudáveis, né? Abacate, coco, azeite de oliva, né? As carnes, salmão, enfim. 20-25% aí da dieta vai ser proteína e de 5 a 10% são os carboidratos. É uma dieta que já existe há muito tempo, né? Ela vem sendo estudada há muito tempo, ela era utilizada principalmente na epilepsia, né? Melhoras de pacientes que tinham a epilepsia. E a partir daí foram vendo cada vez mais benefícios com essa dieta, né? Então hoje eu tenho inclusive paciente atleta, né, que vive em dieta cetogênica e com o acompanhamento que eu faço com ele, a gente percebe muita melhora no rendimento, né? Então até foi pódio aí numa última competição que ele fez e ele atribui com a melhora do rendimento dele a dieta cetogênica. Então é uma dieta que os pacientes, claro que não é para todo mundo, né? A gente percebe o paciente que tem mais essa necessidade, o paciente que já gosta mais dos alimentos que são voltados para isso e claro, não é só estética, a dieta cetogênica também trata, né, de várias doenças, né, Nicole? Eu acho que... Exatamente, hoje a gente já tem os estudos, né? Vários estudos. Um deles com a SOP, que a gente tem também pelo controle da insulina. Então também tem os estudos hoje que melhora a neuroplasticidade. Então a gente consegue melhorar o BDNF, que é o fator de proteção do cérebro. E hoje os estudos eles têm sido voltados à dieta cetogênica muito para essa questão da energia. Né? A mitocôndria é a nossa produção de energia. E sem mitocôndria a gente não utiliza aquela glicose que a gente consome, acaba engordando. Então sem a mitocôndria a gente desenvolve doenças que são mitocondriais, que são doenças que geram fadiga. E hoje a dieta cetogênica tem atuado muito nisso. Outros estudos também trazem, a gente vê na prática, eu mesmo observo isso. Quando eu faço a dieta cetogênica, eu faço um jejum ali de 24 horas, 36, incluo fontes de TCM, ômega 3, o rendimento, o foco, a concentração, a memória muda totalmente. Então a gente consegue ler 2 artigos, 3 artigos normalmente. Com a dieta cetogênica, quando tu faz ali 15 dias, tu voa, então tu consegue estudar, tu consegue se dedicar. A potência do cérebro usar corpos cetônicos faz com que ele produza muito mais neurônios e muito mais sinapses. A ligação entre as funções químicas que acontecem, os canais de cálcio, fazem com que a gente consiga ter um desenvolvimento muito maior. Então, eu gosto muito da dieta cetogênica também para potencializar o cérebro, para utilizar também para o autismo. Exato.
Né? Hoje, as crianças autistas também, a gente tem todos os sintomas relacionados também, e até a questão da obesidade, que hoje a gente vê também em qualquer autista. Então, utilizar a dieta cetogênica para o tratamento específico. Principalmente a questão da redução da insulina, né? Que é o que a gente tem, gordura no fígado, que muita gente acha, não, a dieta cetogênica vai causar gordura no fígado. Bem pelo contrário. Essa questão da neuroplasticidade é tão importante que a cetogênica, na verdade, ela nasceu através de estudos para tratamento de epilepsia. Né? Então, é importantíssimo a gente frisar que pessoas que precisam, né, dessa neuroplasticidade, sejam estudantes, né, como a gente estava comentando agora há pouco sobre uma estudante de vestibular, né, seria interessantíssimo se essa paciente já estivesse ceto-adaptada. Claro que ninguém vai começar uma dieta cetogênica 3 dias antes do vestibular, né, mas se esse paciente ele tiver ceto-adaptado, ele vai ter um resultado incrível, né, ele vai ter uma clareza mental muito maior. Então, claro que isso depende de tempo, e como a Morgana disse, não é para todo mundo, depende de um apoio em conjunto com o médico, com o nutricionista, com tudo que a gente faz na experiência Vales, né? Esse acompanhamento que pode dar o melhor benefício possível para o paciente. Na Vales a gente procura justamente isso, dar o maior potencial para aquele paciente, né? Quantos pacientes às vezes nos procuram simplesmente por desejo de energia? Doutor, eu estou cansado. Doutor, eu estou indisposto. Não vai para emagrecer. Acaba o emagrecendo no processo como consequência da melhora do estilo de vida, mas o próprio a causa do problema, né, é outra, né? O caso também da paciente da Tailane. Na Tailane, eu fiz a dieta cetogênica inicial e depois a gente entrou com a low carb. Ela teve uma perda de peso significativa, hoje 12 quilos já, e ela relata muito essa questão da energia. Ela disse, Nutri, eu posso treinar 2 vezes por dia porque eu tô sentindo uma energia que eu não sentia antes. E ela continua, saiu da dieta cetogênica, agora para low carb, e agora ela vai fazer de novo a estratégia cetogênica por mais 15 dias. E ela disse assim, energia, disposição para treinar e o corpo, né, não tem. Ela se sente muito bem, ela esquece, o fato de ela fazer essa dieta cetogênica levou ela a utilizar muito mais rápido. Ela tinha muitos estoques de gordura específicas, né, em locais específicos. E ela disse que isso ela percebeu que diminuiu muito, foi muito significativo. Em questão de resultado, eu desconheço uma dieta que dê um resultado tão rápido quanto a cetogênica. É também uma excelente estratégia, dentro de várias outras, mas para um paciente que precisa, né, de um efeito estético. E a gente não precisa ter medo de falar em estética, porque todo mundo quer sim estar mais bonito. Né? Não há problema algum, não há preconceito nenhum em querer emagrecer para ir numa festa ou para ir numa viagem, desde que entenda e tenha consciência do processo, que ele deve ser contínuo depois e tudo mais. Mas dentro de um processo onde você quer um emagrecimento mais rápido, né? E a gente costuma ciclar muitas dietas lá na clínica, né? A gente conversa com as nutricionistas e às vezes um paciente está travado no peso e a nutricionista ela tem esse dever, né? Essa missão de ir rodando, né? E muitas vezes quando é a vez da cetogênica é onde o negócio vai. Eu percebo assim, pelo menos, infelizmente não é todos os pacientes que conseguem, é uma dieta difícil de fazer, eu particularmente não consigo fazer dieta cetogênica, adoraria, mas é complicado, né? Parte da premissa, né, que nem tudo é para todo mundo, que nem foi fomentado, mas algo bem interessante, né, por indicação da Nicole, sobre um estudo que eu apresentei na universidade, a estratégia cetogênica como tratamento, inclusive, para SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Infelizmente, existe um engano muito grande no diagnóstico, né? Que quando se fala em síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, né? E apenas em torno de 68% das mulheres com síndrome do ovário policístico têm o ovário policístico. É estranho, né? Mas isso é realmente uma síndrome. Por que melhorou bastante? O estudo evidenciou que quando tem uma SOP, que é um sinais e sintomas de androgenização, né? Androgenização, que é uma testosterona muito elevada e também uma resistência periférica à insulina, a dieta cetogênica ela reduziu, né? Ela equalizou, na verdade, a sua testosterona, não abaixou em níveis ruins, ou seja, ela equalizou, ela aumentou a FSH, ela melhorou a resistência periférica à insulina, né? Então isso é bem interessante, né? Porque como eu fomento muito para meus pacientes com SOP, o pilar do teu tratamento é um estilo de vida
cetogênico ou low carb ou com jejum intermitente. Né? Então, quando se fala em dieta para determinadas patologias, né, se fala em estilo de vida. Isso é muito diferente do paciente que quer emagrecer, por exemplo, que você fica ali ciclando dietas. Então, a gente fala sobre estilo de vida. E, cara, você tem que compactar com isso. O paciente com resistência periférica à insulina é um paciente que não pode ter carga glicêmica muito alta nunca. Entendeu? E assim sucessivamente. Então isso que é muito interessante. Você melhora uma patologia antes carregada de medicações com estilo de vida alimentar exclusivamente. SOP se trata com estilo de vida alimentar, atividade física e, quando necessário, o uso de medicação. Dependendo da intensidade patológica do momento, você pode, inclusive deve se iniciar com remédio. Mas a base está sendo tratada ali, ó, lapidando. Não, começa com o remedinho aí, bebê, mas daqui a pouco, entendeu? Você vê que não precisa de mais nada, porque você está adaptada a um estilo de vida. E dependendo do estilo de vida que a pessoa chega até o consultório, né? Eu gosto de, antes de passar uma cetogênica, iniciar com uma low carb, para não fazer tanta diferença no estilo de vida, e eu percebo que elas vão para uma cetogênica de uma forma mais tranquila, né, do que a gente passar direto para a cetogênica, porque ainda existe muito preconceito de, eu vou comer gordura, né? Inclusive, eu estava lendo sobre um estudo sobre esteatose hepática, a melhora da esteatose hepática com a dieta cetogênica, né? E o paciente, ele chega achando que aquela gordura no fígado é só por conta da gordura, claro, né? Tem as gorduras ruins, mas ele se entope de carboidratos, né? E coloca a culpa na gordura. Então ele fica com medo, né? No primeiro momento, e é essa a nossa função, explicar, né? Não é chegar e falar, vamos fazer uma cetogênica. O que é uma cetogênica? Como que ela vai agir, né, na melhora do caso, enfim. Então, claro que existe ainda muito preconceito em relação a comer a gordura, né? Porque a gente realmente foi ensinado que tinha que tirar toda a gordura de tudo que a gente ia consumir, né? E dieta era não comer gordura, mas comia bolacha, água e sal, né? Lá atrás, né? Nas dietas. Então, o paciente que inicia aí, né, uma low carb, depois a gente migra para uma cetogênica e ele começa a sentir os benefícios, e aí, claro, entra a estética, mas também entra tudo que ele sente de diferença, de mudança até no estilo de vida. Então é onde eu sempre digo que ele se apaixona, né, no processo. E aí morre o preconceito, né? Quando a gente começa a ver o resultado de uma dieta cetogênica muito bem adaptada, onde o paciente perde uma quantidade de peso importante em 1-2 meses, né, não tem. Né? Então a gente costuma, o paciente costuma se incentivar, se motivar cada vez mais, porque eu já fui obeso, já fui gordinho, e eu sei que emagrecer 1 quilo no mês não é satisfatório. Por mais que a maioria dos nutricionistas vão dizer que é muito mais saudável emagrecer 1 quilo, né, ou né, uma quantidade baixa de peso por mês, mas isso não vai motivar ninguém a continuar no processo. Eu não vou tirar minha Coca-Cola todo dia para perder 1 quilo no final do mês. Né? Isso não motiva ninguém. E essa questão da motivação, né? Principalmente assim, tu vê os pacientes, como eles chegam a motivação do amor próprio, porque é um resultado mais rápido. Então, assim, e a gente vê, eu sempre costumo separar os dois tipos de amor próprio, né? Porque ou vem de dentro para fora ou vem de fora para dentro. Na marra, de um jeito vai vir, né? Porque tem gente que começa pela estética. Né? Começa com preenchimento, mudando a parte estética, e ele vai se adaptando e vai se gostando e vai se amando mais, e aí começa uma dieta, né? E vai gerando um resultado. E tem gente que vai pelo conhecimento da parte emocional mesmo, né? De dentro para fora. E aí vai se conhecendo melhor, vai reconhecendo as emoções, como a gente falou, e esse autoconhecimento faz querer essas mudanças externas, onde também a gente vê essa diferença nesses pacientes. O que eu fomento muito, entendeu? E eu questiono na minha anamnese, já entrando nessa questão, né, de quanto você quer emagrecer. Né? Eu chego bastante e falo assim, mas como que você quer emagrecer? Eu acho que isso é muito importante, né? Quer emagrecer um pouco mais rápido? Quanto que seria satisfatório para você? Porque o paciente, não, eu quero tudo o mais natural possível, eu quero ir devagarzinho, entendeu? Tranquilo. Né?
Porque se você fala assim, não, vamos tomar tal remédio que você vai perder 10 quilos em um mês. Você fala assim, não, cacete, isso não é saudável. Eu vou ficar doente assim. Isso não é que eu quero. Cara, o paciente não vai voltar. E o ponto principal aqui não é questão do paciente voltar ou não. É questão de você estar tratando efetivamente um paciente. Né? Então você tem que entrar nessa questão psicológica dele, na mente dele, para saber realmente como que ele se vê emagrecendo, com quantos quilos ele se vê na frente do espelho. E eu até brinco, vamos usar como analogia uma ex-presidente aí. Então é o seguinte, vamos começar com tantos quilos, e depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Né? Então, nesse momento, ele vai se olhando, ele vai vendo. Porque um paciente que queria, por exemplo, emagrecer 10 quilos, fala, pô, sou capaz de emagrecer 10 quilos, mas ele ficou aquela gordurinha. Né? Então, eu posso chegar a mais 5, por exemplo, entendeu? E depois que você vê 5 quilos a menos, que já se totalizou 15 quilos, que era algo que eu nunca se imaginava na vida, fala assim, agora, por que não eu posso ter um abdômen mais retinho? Por que eu não posso definir meu abdômen? Então, você vai trabalhando com metas e estratégias, pouco a pouco, você vai dosando. Alcançáveis. Né? Porque você chegar assim, não, cara, aí que você falou, o paciente está com a expectativa de emagrecer, um exemplo, 6 quilos durante um mês. Pode ser pouco? Pode ser muito? Depende. Depende. Porque o paciente ele já se submeteu a estar ali procurando ajuda. Então a gente tem que fazer de uma forma a ganhar esse paciente. Se necessário for e tiver indicação, cara, utilizamos remédio, medicação. Sem preconceito algum. Né? Porque enquanto você está medicamentalizando ali, está dando remédio, essa é a nossa diferença. Estamos tratando a base inflamatória, nutricional e mental. É importante dizer que quando o Emerson falou sobre quanto ele quer emagrecer, mas muitas vezes o paciente ele quer ser emagrecido e isso não vai resolver o processo. O paciente da Vales, a gente trabalha dentro de mente, corpo e espírito de uma forma que o paciente entenda que não existe pílula mágica, não existe Dr. Gabriel, Dr. Emerson que vai fazer milagre algum com quem não quer emagrecer, né, se apaixonar pelo processo como um todo. Então o paciente precisa ter consciência que ele não será emagrecido na Vales. Ele vai fazer parte de um processo de emagrecimento junto conosco, mas jamais toda a responsabilidade vai ser nossa. 80%, 90% da responsabilidade é dele. É ele querer mudar estilo de vida, é ele querer fazer parte e se apaixonar pelo processo. Todo relacionamento é dividido. E nunca, eu sempre digo para os pacientes, nunca coloque a palavra culpa, não se sinta culpado, coloque responsabilidade. Né? E aí a gente divide as responsabilidades, cada um assume a sua, né? Muito bem. Porque na psicologia também é assim, quando chegam lá que dizem eu não quero, não tenho muito o que eu fazer se a pessoa não quer. Né? Forçar não vai resolver. Não vai resolver, não tem, mas quando a pessoa quer, a gente nota muita diferença. A gente teve um paciente que não perdeu mais tanto peso assim, mas a mudança de estilo de vida dele foi incrível, das meninas né, da recepção olharem assim, é o mesmo paciente. Tipo, é o mesmo paciente. Não é? Então isso faz muita diferença. A Vales nasceu principalmente de algo que eu li sobre Nietzsche. Nietzsche fomentou, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. A partir do momento que você decidiu, não recue sob pretexto algum, porque tentarão de toda forma te persuadir. Então a Vales é isso. É algo não diferente, porque já existe há muito tempo. O que existiu era a falta desse conhecimento na região. Então a Vales está realmente fazendo a diferença na vida das pessoas, com uma equipe multidisciplinar incrível, preparadas para te dar qualidade de vida e realmente melhorar todos os pontos necessários. Fomentando mente, corpo e espírito. Porque o mais importante, o básico é básico e o básico ele não se negocia nunca. Atividade física, gerenciamento do estresse, alimentação de verdade e sono adequado. Concluindo o que o Emerson falou sobre o Instituto Vales e as críticas que eventualmente a gente recebe, né, e não são poucas, e fomentando ainda sobre Nietzsche, ele dizia que quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Né? Então, isso tem muito a ver com falta de conhecimento, que a gente comentou tanto nesse podcast hoje. Né? A gente precisa conhecer mais antes de falar tanta abobrinha que a gente ouve por aí.
Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do videocast do Instituto Vales e a ideia era justamente essa, compartilhar conhecimento com vocês da mesma forma que nós fazemos com a nossa equipe multidisciplinar dentro do Instituto. Fica o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, se inscrever no canal e saberem cada vez mais sobre tudo que a gente traz de novidade. E um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanham.